Fala, meus príncipes e princesas, quem conversa com vocês é o professor Elton Oliveira e no episódio de hoje a gente vai começar a entender sobre a economia feudal, a economia da Idade Média. Para ser mais específico, hoje também nós veloemos, né? Nós vamos ver sobre os impostos medievais. Então, segue o baile. Vamos aqui, gente, vamos ver o material que eu preparei para vocês. Ó, economia. O que é que eu, o que é que você, o que é que nós precisamos compreender sobre esta economia? Ó, uma coisa que já está na cabeça de vocês é que a economia é baseada na terra, para ser mais específico, ela é baseada em uma determinada produção. Produção principalmente alimentícia. Beleza? Então, nós estamos falando, gente, sobre uma economia agrária ligada ao campo. Não à toa, a maior parte das pessoas que vão fazer aí o grosso dessa sociedade será entendida como camponesa, certo? Bom, gente, vamos lá continuar. A gente já entendeu que o feudo é a mesma coisa que uma concessão. Uma concessão de quê? De cultivar a terra, né? De cobrar os impostos, de criar moedas, né? E a gente também já sabe que quem recebia o feudo era o senhor feudal, né? Então, nós também vamos começar a entender essas unidades produtivas que nós conhecemos como feudo. Gente, pense no feudo como se ele fosse uma grande fazenda. Professor, uma grande fazenda? Sim. A grosso modo falando, a grande fazenda. Mas uma grande fazenda de grandes proporções. Estou falando de um grande latifúndio. Então, pense o seguinte. Vamos dizer que aqui nós vamos ter uma fazenda, certo? E nós teremos um poder central. Esse poder central será realizado pelo senhor feudal, certo? Aqui no centro nós teremos este senhor feudal. E esse senhor feudal, ele vai ter simplesmente todo o poder de mando em toda essa sociedade que vive dentro dessa sua grande fazenda, certo? E esse senhor feudal também vai poder cobrar impostos dessa galera e criar a sua própria moeda. Pense o seguinte, é como se nós tivéssemos um grande país e em cada estado desse país existisse uma moeda diferente. Só para você conseguir entender, né? Então, gente, essa fazenda ela seria autossuficiente. O que é uma coisa autossuficiente? É uma coisa que necessariamente não vai precisar de outras. Professor, como assim? Se eu estou falando que aqui existe esse feudalismo, né? Tem o feudalismo lá, belezinha, de boa, tranquilinho, certo? Essa fazenda, ela vai ter absolutamente tudo que ela precisar. Pô, ela não vai precisar comprar coisas de outras fazendas. Um feudo não vai precisar comprar coisas de outro, porque a ideia é que ele tem absolutamente tudo. Se quiser leite, lá tem vaca, a vaca também vai dar carne, a vaca também vai dar couro. Então tudo isso vai começar a fazer parte de toda a sociedade. Pô, eu quero feijão, planta, velho. Eu quero tomate, planta também. Professor, mas porque tem essa necessidade de uma autossuficiência. Primeiramente, tem uma relação política. É porque o senhor feudal, ele não quer depender de outro senhor feudal. Então a ideia é que cada um fique ali no seu quadradinho, tomando conta da sua sociedade, tomando conta da sua moeda, tomando conta dos seus impostos, tomando conta da sua produção, certo? Professor, mas tem outro agravante para que esse cara não queira sair ou não queira que essas outras pessoas comece a ter contato com os outros feudos? Sim. Vai que a grama do vizinho seja mais verde, né? Vai que o outro feudo seja melhor. Então isso pode começar até a instigar o quê? Né? Migrações entre feudos. O que não é interessante. Porque se a galera começa a migrar de um feudo para o outro, quer dizer que eu recebo menos impostos. Isso quer dizer que de alguma forma eu vou acabar perdendo poder. E como a gente já estudou, tem uma economia dentro dessa sociedade que é a economia do poder, né? O poder dentro dessa sociedade por vezes era mais importante do que o dinheiro, certo? E isso a gente já sabe. Bom,
Vamos entender um pouquinho sobre essa organização. Porque se eu falo para vocês que o feudalismo está totalmente ligado, é uma economia totalmente ligada à terra, vamos entender as divisões dessas terras, né? Como é que se divide essas coisas dentro desse feudalismo? Vê-lo-emos a partir de agora. Ó, gente, vamos lá pipocar. Bom, existem problemas. Aposto que você bugou, né? Existem problemas. Que tipo de problemas são esses, tios? Bom, veja, um feudo em tese deveria ser autossuficiente, mas pô, poderia ocorrer uma estabilidade climática em determinado local e aí isso afetaria sumariamente toda a produção. Isso afetaria, né, completamente todos os produtos agrícolas, né, que viessem de uma safra já defasada graças a chuvas torrenciais ou a ausência total de chuvas, né? Então, a gente sabe que hoje nós temos produções agrárias dentro do Brasil, né? Não sei se seu pai tem algum tipo de produção agrícola, se ele planta feijão, se ele planta cana-de-açúcar, soja, enfim. Só que, para essa galera que não tinha um sistema de irrigação, eles são reféns de quê? Do clima. Se faz sol demais, boy, como é que a gente vai ter uma boa produção? Não dá. Sem chuva não dá. Se chove demais, acaba. Devasta com toda a produção. A gente não vai ter o desenvolvimento esperado. Então, essa galera do feudalismo, por vezes, acabavam sendo reféns dessas instabilidades climáticas. Professor, tem outras coisas também que vão acabar trazendo alguns problemas para essa sociedade? Tem, eu mostro para vocês. Veja, materiais de baixa qualidade, né? Materiais de produção de baixa qualidade. Como assim? É que, gente, durante esse período, eles vão acabar promovendo o resgate de algumas coisas da antiguidade. Por exemplo, vai existir a charrua, deveria ter trazido aqui a imagem, vou tentar trazer para vocês, né? Uma charrua. E o que é isso? É tipo um aradozinho, só que era de madeira. Só depois do ano 1000 é que essa charrua vai começar a ser de metal. Isso vai permitir que ela seja aprofundada na terra, para que essa terra seja arada com mais qualidade e, consequentemente, dê uma produção melhor. Certo? Bom, se a gente vai ter materiais de produção de baixa qualidade, pô, não é baixa qualidade aqui, a gente também vai ter uma baixa produção, certo? Sem falar que nós vamos ter perigo aí nas estradas. Professor, mas o senhor já falou sobre autossuficiência e perguntou se existiam agravantes, né? Para que uma pessoa não saísse de um feudo para o outro. Sim, era esse perigo nas estradas. Então veja, as estradas entre um feudo e outro eram extremamente perigosas, né? As pessoas poderiam sofrer violência, poderiam ser violentadas, poderia ter alguém ali à espreita naquelas florestas esperando a melhor oportunidade para quê? Para promover saques, certo? Bom, e aí eu trouxe um desenho muito mirabolante para a gente começar a entender as principais divisões no feudo. Vamos pensar, gente, que esse desenho aí é um feudo. Todo feudo em tese, deveria ter isso, certo? Deveria ter isso. Isso o que, professor? Um castelo, né? Professor, porque o castelo aqui, ele vai servir como a morada de quem? Do senhor. Do senhor feudal, certo? Ou seja, essa propriedade vai representar o poder. Ó, para você que está no sexto ano, já é bom começar a se ligar em algumas coisas. O poder existe e ele é exercido atualmente em nossa sociedade nos diversos campos. Só que o que é que a gente precisa entender aqui? É que
também existiam esses poderes, que eram exercidos das mais diversas formas. E esses poderes, segundo um autor chamado Pierre Bourdieu, ele precisa de símbolos. O castelo é um símbolo do poder. Se eu frequento aquele castelo, necessariamente eu tenho um tipo de poder. Se eu sou o senhor feudal, eu tenho esse poder. Eu tenho um determinado poder de quê, professor? Poder, por exemplo, de punir. Né? A sociedade feudal está aí totalmente imbricada, emaranhada, junta ali com o poder de punir. E como é que poderia estar sendo expresso esse poder de punir? Deus, né, segundo a galerinha aí do feudalismo, era um ser extremamente punitivo. Veja, se eu, enquanto um camponês, enquanto um pecador, peco, né, faço alguma coisa errada, faço alguma coisa fora das diretrizes do que manda a Igreja Católica, Deus vai me punir. Mas além de me punir, ele vai punir toda a minha família. Então isso vai ser responsável por deixar as pessoas na linha, porque se eu fizer alguma coisa de errada, eu pago e toda a minha família também. Meus filhos podem pagar por um erro que eu cometi. Certo, gente? Então, qual o símbolo do poder durante esse período aí? O castelo pode ser entendido como um símbolo desse poder. Neste caso, o castelo, um poder de mando. Belezinha, gente? Vamos lá pipocar então, ó. Bom, nós temos esse castelo, beleza? Castelo, morada do senhor feudal. Ela vai ser um símbolo do poder, certo? Mas tem outros elementos aí, né? Eu quero que vocês prestem atenção. Aqui nós vamos ter as terras senhoriais. Esses senhoriais, gente, vem de senhor. E quando eu falo para vocês sobre senhor durante esse período, eu estou falando sobre o senhor feudal. Quer dizer, essas terras pertencem ao dono do castelo, pertencem ao cara que exerce o poder, quem é o senhor feudal. Beleza? Então, para que existem essas terras? Eu, enquanto servo, preciso pagar um imposto. E que imposto é esse? É o imposto de, né? O imposto de produção. Terei que sair da minha terra, ir até as terras do Senhor e produzir para este Senhor. Toda a produção da terra senhorial pertencerá ao senhor feudal. Mais uma vez, toda produção da terra senhorial pertencerá ao senhor feudal. Professor, e quem é que vai produzir na terra do senhor feudal? O camponês normal. É o servo. O servo. Certo. Peraí, eu acho que eu não estou entendendo. É assim, meu lindo. Deixa eu... Meu lindo e minha linda, né? Deixa eu escrever, vou até mudar a canetinha aqui. Vou botar, que cor? Talvez verde. Ó, pensa o seguinte. O servo, ele vai ter que produzir. O servo, ó, ele produz... Opa, vou colocar aqui até de uma coisinha também diferente. O servo, ele produz. Professor, o servo, ele produz. Essa parte eu já entendi. Mas o servo, ele produz. Essa setinha significa produz, tá? O servo, ele produz. Onde? Ele produz nas terras senhoriais. Ó, nas terras do senhor. E o servo também produz nas terras, ó, nas terras servis. Servis. Beleza. Eu acho que eu comecei a entender. Começou. Sabe por quê? O servo, ele vai trabalhar na sua própria terra, né? Na terra servil do servo, certo? E ele também vai ter que trabalhar na terra do Senhor. É isso. Acabou. Não tem mistério. Bom, gente, e também em todo feudo que se preze, nós vamos ter as terras servis. Professor, quem vai produzir na terra servil? Se o servo produz na terra do Senhor, então o Senhor produz na terra do servo.
Não, tá errado, né? O servo produz na terra do Senhor e o servo também produz na sua própria terra, a conhecida terra servil. Certo, professor, mas eu estou com. Eu estou me embaralhando. Eu estou com determinada dificuldade para compreender este conteúdo. Falo para vocês que não tem como se embaralhar. Preste atenção. Você acha que eu, né, um senhor feudal, enquanto dono do poder, o cara que manda em absolutamente tudo, vou tirar toda a minha roupinha de majestade, né? Toda a minha roupinha pomposa, bonitinha, e vou sujar as minhas mãos na terra? Não vou. Quem vai fazer esse trabalho? As pessoas que estão sob a minha proteção, né? Sob a minha proteção, os meus servos, certo? Tem outros elementos nessa imagem que eu quero também que vocês prestem atenção, mas nesse primeiro momento é importante você saber que cada produção, né, pertence a uma determinada pessoa, certo? Só que, como eu já disse, no final das contas, quem vai trabalhar vai ser o servo. Quem vai trabalhar sujando a mãozinha, fazendo produção, será o servo. Certo? Vamos lá pipocar. Ó, gente, se vocês prestarem atenção, essas terras senhoriais, ela tem uma coloração diferente. Essa terra mais escura é uma terra mais fértil, certo? É uma terra mais fértil. Professor, beleza, mas por que essa é a terra mais fértil? Porque o Senhor, ele vai escolher a melhor terra para a sua produção. E essa terra mais clara, tipo areia, né? Ela será dividida entre os servos, será chamada terra servil. Ela vai, logicamente, produzir menos, porque o Senhor não quer que os seus servos tenham uma grande produção. Sabe por quê? Porque eles podem começar a juntar, de alguma forma, riqueza, né? Valores, né? Bufunfa, din-din. Isso não é interessante. Certo? Bom, além do castelo, que eu já comecei a explicar, além das terras senhoriais, que eu já comecei a explicar, além das terras servis, que eu já expliquei, nós tínhamos as terras comunais. Essas terras comunais, gente, vêm de comum. Como assim comuns? É uma terra de todos, certo? Uma terra de todos. Todo mundo poderia ir nesse pomar comunal, nessas florestas comunais, né? E pegar tudo que tivesse lá. Por quê? Era uma zona de transição entre um feudo e outro feudo. Certo, gente? Isso aqui é muito tranquilinho. Professor, sobre as terras comunais, tem alguma coisa para o senhor falar? Tem, meu lindo e minha linda. Eram extremamente perigosas, certo? Essas terras comunais eram extremamente perigosas. Porque, veja, a galera começava a envolver um misticismo muito louco. A galera chegava e começava basicamente a falar o seguinte: bicho, olha, é o seguinte, o meu feudo é autossuficiente. Por que você vai querer sair daqui e se arriscar pegando alguma coisa nessas terras comunais? Lá é muito perigoso, né? Nós temos vilões, nós temos ladrões, coisas horripilantes e de outro mundo começam a acontecer nessas terras. É interessante que você permaneça dentro do seu feudo. Certo? Professor, tem mais alguma coisa que o senhor quer falar para mim? Tenho. Tem bem assim. Terras senhoriais. De quem é aquela terra? Do Senhor. Terra servis. De quem é aquela terra? Errou. Errado. Aquelas terras também, né, pertencem ao senhor feudal. Bugou. Bugou. Tô entendendo mais nada. Gente, é simples. Ali, o servo ele apenas tem a concessão, né? Originalmente, aquela terra é do senhor feudal. Só que ele é tão bonzinho, entre milhares de aspas, que deixa você cultivar naquela terra. Aquela terra de menor qualidade continua sendo do senhor feudal. Só que aí você vai ter a maior parte daquela produção. Certo? Certo? De boa. Deu uma bugadinha na cabeça de vocês, mas é tranquilo. Veja, toda
toda a produção da terra senhorial pertencem ao senhor feudal. Toda a produção da terra senhorial pertence ao senhor feudal, certo? Agora, toda a produção da terra servil será dividida entre os servos e o senhor feudal, certo? Tem lá na prova. Quer dizer então que o servo tem direito a uma parte da produção das terras senhoris. Está errado. Agora, quer dizer então que o servo tem direito a boa parte da produção da terra servil. É verdade, porque na terra servil é a terra que ele tem, né, o dever, o direito de trabalhar, certo? Bom, vamos lá ver o que é que mais nós temos, o que é que mais eu preparei. Agora nós vamos começar a entender os impostos feudais. Os impostos feudais. Gente, dá um print nessa tela ou escreve no seu caderninho, porque isso aqui cai loucamente em prova. Loucamente, como se não houvesse amanhã. Bom, esses são os principais tipos de impostos que, né, eram cobrados durante a Idade Média, durante esse feudalismo, certo? Bom, vamos lá. Eu cheguei para vocês e disse o seguinte, que os servos tinham que sair das terras servis e irem trabalhar nas terras senhoriais. Beleza. E tem um nome para esse trabalho nessa terra do Senhor? Tem. Era um imposto. Era corvéia. Certo? Se eu tenho que sair das terras servis para trabalhar nas terras senhoriais, eu estou pagando um tipo de imposto. Era um imposto que não se pagava com dinheiro. Era um imposto que não se pagava com produção. Era um imposto que se pagava com trabalho. Com trabalho. O trabalho vai ser essa moeda. Essa moeda que vai pagar esse imposto. Certo? É isso, gente. Sem segredo. Quer dizer, o ato de eu trabalhar nessa terra do Senhor é o pagamento de um imposto. Qual é? A corvéia. Certo? Agora existe outro imposto. Vejam só na tela. A talha, né? Gente, o que boba se pô essa tal de talha, né? Gente, talha é a entrega de parte da produção agrícola para o senhor. Por produzir e produzir, certo? Beleza. Parte dessa produção da terra servil será aí entregue para o senhor feudal. Essa parte da produção entregue ao senhor feudal é um imposto, conhecido como talha. Beleza? É isso. Produzir. Parte da minha produção volta para o meu patrão. Produzir. Parte da minha produção volta para o meu patrão, que é o patrão senhor feudal. Certo? Então, esse aí era outro tipo de imposto. Nós teremos ainda a banalidade, né? Que será uma taxa pela utilização de fornos, moinhos e celeiros. Vamos melhorar isso aqui. Pense o seguinte. Eu, enquanto um servo, produzi na minha terra trigo. Produzi trigo na minha terra, certo? Beleza. Uma parte desse trigo vai voltar para o senhor feudal. Essa parte que volta para o senhor feudal é o quê? É a talha, né? É a talha. É uma entrega de parte da produção. Beleza, já foi um tipo de imposto. Agora eu quero transformar esse meu trigo em pão. Eita, vou transformar em pão. Eu tenho forno? Não, eu sou quebrado, né? Não tenho forno. Eu tenho aquelas espátulas grandes que eu coloco lá no forno e viro, né? Não tenho. Não tenho. Eu tenho um moinho para triturar aquele trigo? Não tenho. Quem é que tem? Quem é que tem essas coisas? O senhor feudal. É o senhor feudal que tem. Então o que é que vai ocorrer? Eu vou lá,
produzo trigo, quero transformar em pão, vou precisar de todos esses equipamentos, eu pego emprestado, eu pago um aluguel desses, né, dessas ferramentas para transformar meu trigo em pão. Eu vou pagar a banalidade do forno que eu não tenho. Eu vou pagar a banalidade dessa espátula gigante que eu falei para vocês. Eu vou pagar a banalidade do moinho para triturar. E se tiverem outras coisas que eu precise para a minha produção, também terei que pagar. Certo, gente? Tem também outros tipos de impostos. Quando a gente chega lá, já na Baixa Idade Média, né? O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter pedágio para atravessar pontes. Nós vamos ter que pagar uma parte de uma hospedagem para o senhor feudal também, né? Ou seja, um imposto de alguma forma. Então, para absolutamente tudo vai existir imposto durante esse período feudal, certo? Mas aqui vocês vão precisar entender principalmente 4 tipos de impostos, né? Corvéia, que eu já expliquei para vocês, a talha, que eu já expliquei para vocês, a banalidade, né? Que eu acabei de explicar para vocês, que é esse tipo de aluguel, como se fosse um aluguel desses objetos que eu não tenho, mas preciso para produzir, né, o meu produto. Bom, e ainda existe a mão morta. Vou colocar aqui, ó, mão morta. Vai ser uma taxa a ser paga caso o patriarca morresse, para que permanecessem na propriedade senhorial. Professor, tem um textinho aí, o senhor leu, né? Só que leu, sei. Eu preciso, na verdade, é que você explique-me. Explico. Pense o seguinte. Existia o ritual de sucerania e vassalagem. Beleza, entra nisso? Não. Não entra. Como é que rola? É basicamente assim. Eu sou o chefe de família. Eu tenho a minha família. Beleza? De boa, né? Só que vamos dizer que eu faleci. Morri, né? Tô lá, mortinho. A minha família vai ter que pagar um imposto para permanecer nessas terras. Pô, beleza, ó. Você, o meu trato era com seu pai que morreu. Então, ele morreu, vocês pegam descendo, né? Cai todo mundo fora, eu não quero ninguém aqui. Aí vem alguém, provavelmente meu filho mais velho, né? Diz, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar para permanecer nessa terra, né? Aí o senhor feudal olha assim e diz, vá, fica aí. Quanto é? Vamos dizer que são 30 moedas de ouro. Pronto. Meu filho vai lá, dá 30 moedas de ouro e permanece naquela terra. Aí, professor, quer dizer então que ele pagou e comprou aquela terra? Não, ele pagou a sua permanência. A terra continua pertencendo ao senhor feudal. Continua pertencendo ao senhor feudal. Certo? Importante a gente saber isso. Ele pagou apenas para permanecer naquele local, para permanecer com os privilégios que eu tinha, de alguma forma. Certo, gente? Bom, sobre os impostos feudais é basicamente isso, sobre a economia feudal é basicamente isso. Então, meu muito obrigado por chegar até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê like nesse vídeo. Chegou até aqui no final, ainda não deu like, tá errado, né? Dê like nesse vídeo e assista os outros vídeos que já estão disponíveis aí para vocês. Um beijão e tchau, tchau. Até a próxima.